Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Manaim. Eu sou o pastor Ricardo e aqui vai mais um Pensamentos de Fé. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, fique antenado, fique ligado às novidades, a vídeos que iremos compartilhar e vamos juntos nesse desafio da igreja interagir nas mídias, de nós estarmos aqui trazendo materiais, o pastor Ricardo, outros queridos estarão aqui também e com certeza você será muito edificado, você será muito edificada também. Então, nosso tema de hoje do Pensamentos de Fé é falar sobre os ofícios de Jesus. Então esse é o terceiro vídeo da qual nós estamos falando sobre o ofício de Jesus e nós iremos falar hoje sobre Jesus como sacerdote. Começamos Jesus como profeta. Então o profeta é aquele que anuncia a revelação de Deus, a vontade de Deus ao povo. O sacerdote significava aquele que representava diante de Deus, o povo apresentava diante de Deus sacrifícios para a purificação de pecados, mas há algo interessante também na figura do sacerdote. Além de apresentar o sacrifício, ele também tinha um papel, a responsabilidade, o dever de orar pelo povo. Então é isso que nós iremos trabalhar um pouquinho neste vídeo de hoje. Falamos que Jesus é o sacerdote, Jesus é o grande sacrifício a qual ele se apresenta ao Senhor. Mas Jesus como sacerdote, ele também, além de ser o sacrifício eficaz para que nós recebêssemos a vida eterna, ele também intercede por nós diante do Pai. Jesus também ora por nós. Aleluia, isso é maravilhoso, queridos irmãos, queridos discípulos e discípulas do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês da Palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 ao 30, só para a gente entender um pouquinho mais a respeito da morte de Jesus, a respeito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 ao 30, diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, uma vez que Jesus declarou: Está consumado, ali se completou toda a palavra do Senhor, toda a revelação do Antigo Testamento se cumpriu ali na obra de Cristo Jesus, naquilo que Deus estaria revelando ao seu povo, se cumpriu ali. Era necessário que Jesus se fizesse como sacerdote, se apresentasse diante de Deus como uma oferta viva, como sacrifício vivo. E quando ele está ali então naquela cruz, a qual ele declara: tudo está consumado, ou como nós lemos no texto, está consumado, se completou. A missão que o Pai confiou a mim, eu cumpri. Claro que eu estou aqui colocando as minhas palavras naquilo que Jesus declarou. Então, todo o cumprimento da palavra de Deus se dá na pessoa de Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim como declaramos no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta aí um pouquinho no nosso canal, assista ao segundo vídeo do Pensamentos de Fé, que fala sobre Jesus, um dos segundos ofícios de Jesus sendo sacerdote. Nós falamos que era necessário então que os sacerdotes apresentassem a Deus sacrifícios, animais que eram sacrificados, e através do aspergir do sangue daqueles animais simbolizava a purificação dos pecados dos povos, dos filhos e filhas de Deus. E agora então Deus já sabia
em nossa humanidade falida e corrupta, que o sacrifício não nos reaproximaria de Deus, porque uma vez que faz sacrifício, o povo voltava a pecar. E é assim na nossa vida pela nossa natureza. Então era necessário que Deus se encarnasse e fizesse homem na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um texto maravilhoso, universal, conhecido entre muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então foi necessário que Jesus se entregasse na cruz do Calvário. E esse texto que nós lemos no início, também do Evangelho de João, Jesus então cumpre com aquilo que o Pai o enviou, com aquilo que o Pai o designou. E ele declara: está consumado. Então, como sacerdote, queridos e queridas, ele não apenas se apresenta diante de Deus, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro sem defeito. Não quebraram nenhum osso de Jesus, porque é a profecia do Antigo Testamento também. Então ele é o Cordeiro limpo, sem mácula, da qual se apresenta diante de Deus, se entrega diante de Deus em favor dos nossos pecados. E na sua função como sacerdote, no seu ofício como sacerdote, ele não apenas entrega o seu sacrifício ao Senhor, sendo ele mesmo este sacrifício, mas ele também, como simbolizando o sacerdote do Antigo Testamento, ele é aquele que intercede por nós. Aleluia! E essa obra, queridos e queridas, ela não se completa apenas na morte de Jesus, porque se Jesus tivesse morto e não ressuscitado, como nós estaríamos falando do Evangelho agora? Mas ela se completa, ela se complementa na ressurreição de Cristo. Aleluia! Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e depois aparece aos seus discípulos. E eu desafio mais uma vez a você a ler os Evangelhos, a história de Jesus. Ele aparece aos seus discípulos novamente, ele continua por um determinado período ali com os seus discípulos, até que ele sobe aos céus. Mas ele não nos deixa órfãos, sozinhos. Ele envia o seu Espírito Santo. Então, além de ser o sacrifício, não haveria, preste atenção, maneira, fórmula, não há outra forma, outra razão de você e eu termos vida, sermos libertos da nossa natureza humana, do vazio existencial que há em cada ser humano, aquele e aquela que ainda não conheceu Jesus, se não for através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se fazendo sacerdote, apresentando o sacrifício, sendo ele mesmo este sacrifício. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, se você está nos assistindo e ainda não se rendeu a Jesus, eu desafio você a fazer essa oração, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Senhor Jesus, eu reconheço que foi por amor a mim que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Eu confesso que sou pecador, peço perdão por todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio de coração que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está vivo, junto com o Pai, cuidando de mim. Aleluia! Peça ao Espírito Santo para revelar isso ao seu coração. Se renda a Ele, ore a Ele. Então não há resposta para nenhum ser humano, porque a Bíblia é muito clara, todos nós somos descendentes de Adão. Uma vez que Adão pecou, nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão afastados. Uma vez que nós nascemos nesse mundo e nós nascemos no pecado, nós precisamos ser libertos através do sacrifício oferecido pelo grande sacerdote, que é Jesus, sendo Ele mesmo esse sacrifício. Como eu disse no vídeo anterior, havia sacrifícios então para que o povo fosse liberto do pecado. Mas agora que Jesus declarou no texto de João que nós lemos, capítulo 18, versículo 28 a 30, está consumado, está completo. A obra de Deus se completou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Eu e você hoje
Não precisamos realizar sacrifícios, queridos, no sentido de sacrificar um animal, aspergir o sangue, não, nada disso, pois a salvação é apenas quando nós reconhecemos esse Jesus e o convidamos para fazer parte da nossa vida, e entregamos a Ele, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa falibilidade e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então esse sacrifício foi tão eficaz que Ele nos liberta, perdoa dos pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã. E assim todos os dias nós erraremos. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Porém, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque Ele é o sacerdote, a qual se entregou, sendo Ele mesmo o próprio sacrifício, na cruz do Calvário, por sua vida e por minha vida. Então, queridos, você que nos assiste, está nesse canal, curte aí, dá um like, mas não se esqueça, foi por amor à sua vida. Renda-se ao senhorio de Cristo. Ele teve um ofício como profeta, mas ele também foi sacerdote. Ele não apenas é aquele que oferece o sacrifício, como o sacerdote do Antigo Testamento tinha essa responsabilidade. Mas da mesma forma desse sacerdote do Antigo Testamento, Jesus é aquele que oferece o sacrifício, ele mesmo se entregando na cruz, mas é aquele também que continua orando por nós. E ele nos deixou o seu Espírito Santo. Texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem sabe você nos assiste, diga: pastor, nem orar eu sei, não estou entendendo nada. Então reconheça Jesus no seu coração. E quem sabe em algum momento da sua história você se veja sem forças para orar, você se veja desmotivado. Lembre-se, Jesus é o sacerdote, Ele entregou a sua vida por amor a você, mas Ele também continua intercedendo por você, através do Espírito Santo de Deus. Então louvado seja o nome dEle, a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço por participar conosco, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, logo mais tem mais vídeos aí, e fiquem na paz, em nome de Jesus. A Ele glória mais uma vez, um abraço a todos, amém e amém.